Olá, pessoal do CRAPA, tudo bom? Sejam todos bem-vindos a essa palestra. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as estratégias interdisciplinares que a gente utilizou para dinamizar o ensino remoto emergencial na área de finanças. Então, assim, o que eu quero trazer para vocês é mais um pouco da experiência que a gente passou nesse momento agora de ensino remoto emergencial. Meu nome é Gustavo Paiva, eu sou professor do Instituto Federal de Alagoas, professor da área de finanças, professor do curso de técnico de administração do Campo Santana do Ipanema, Instituto Federal de Alagoas. Pois bem, pessoal, a gente sabe do que a gente está vivendo hoje em dia, tá? Desse momento, a gente já está saindo até desse momento, mas foi um momento muito drástico, o momento do ensino remoto emergencial. E o que foi que aconteceu? Bem, no começo de tudo, não sei se vocês estavam por dentro do que aconteceu, mas no começo de tudo a gente ficou muito sem saber como trabalhar, como a gente introduzir um período de prática profissional, um período de uma coisa que a gente precisa mais, ter mais contato com o aluno, que a gente precisa conhecer ele, ver a dificuldade dele. Como é que a gente ia adaptar isso ao ensino de finanças? E a concorrência é muito grande, né? Porque a gente tem muito blogueirinho, muita gente querendo falar de finanças. Todo mundo tem interesse em falar de finanças. Eu acho que está na moda hoje em dia falar sobre gestão financeira e etc. Então, para dinamizar, primeiro para transformar o ensino, que é o ensino de sala de aula, que é onde a gente tem o acesso, a gente pode ver, a gente tem a troca, né, do olhar com o aluno, com o discente, onde a gente pode falar um pouco mais sobre. E a gente vê a dificuldade de cada um. A gente fala sobre payback, sobre taxa interna de retorno, sobre, inclusive, contabilidade, a gente fala sobre ativo, passivo, patrimônio líquido, né? E aí a gente tem uma ideia de mostrar cientificamente o que é o ativo, o que é o passivo, o que é o patrimônio líquido, né? Não é porque Robert Kiyosaki ele escreveu um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre, onde ele fez uma definição diferente do que é o contábil. E aí ele diz, não, o ativo é aquilo que te gera renda e o passivo que te gera despesa. Facilita para muita gente, mas só que isso atrapalha a gente que é professor, né? Que quer ensinar a forma científica da coisa e a forma correta, porque o ativo ele tem que gerar benefício econômico, entendeu? Não é simplesmente aquilo que te gera despesa, ele tem que te gerar um benefício econômico. Às vezes, o pessoal, não vou comprar isso e tal. Aí a gente vê algumas coisas que valem mais a pena comprar, gastar, para poder gerar um benefício econômico. Inclusive, esse benefício econômico pode ser dinheiro, sim. E o benefício econômico pode ser tempo, o benefício econômico pode ser várias outras coisas, beleza? Desde que seja um benefício econômico. E aí, como é que a gente vai adaptar e brigar com essa galera? Não é brigar, mas como é que a gente vai contradizer essa galera ou trazer para a nossa realidade sem gerar um impacto negativo? Então, a gente criou estratégias, né? Para o ensino remoto, a gente precisou criar algumas estratégias. Criar não, né? Pegar algumas estratégias que já são utilizadas há muito tempo, que são algumas metodologias ativas de educação, de ensino, e essas metodologias de ensino, essas metodologias ativas, tipo o Kahoot, o Padlet, né? Então, essas metodologias, elas servem sim, elas ajudam a gente a dinamizar a aula. Beleza, mas isso são metodologias ativas. O que é que a gente pode fazer para interdisciplinarizar as informações? Olha, o grande desafio é o docente ele não ser mais o docente daquela disciplina. Ele tem que ter o conhecimento não só mais daquela disciplina específica. Por exemplo, eu sou professor da área de finanças, sou professor de contabilidade, sou professor de matemática financeira, sou professor de estatística, sou professor enfim, custos, né? E aí, esse professor, ele não pode ficar limitado a sua curricularização. Ele não pode ficar simplesmente focado naquilo que parece ser o normal, ou ser aquilo que ele sabe. Ele tem que ter um pouco mais de conhecimento em diversas áreas do conhecimento, né? Um pouco mais de conhecimento em diversas áreas do conhecimento é interessante. Mas é isso, o termo é esse mesmo. Ele tem que entender mais de outras áreas. E para dinamizar a aula, tem que usar essa interdisciplinaridade. Ou seja, é mais difícil, é mais complicado. A gente tem que conhecer um pouco mais de direito, por exemplo,
né? A gente tem que conhecer um pouco mais, inclusive de arte, né? Porque vai falar sobre NFT e tal, aí falar um pouco sobre a história da arte, enfim, tem que poder explicar sobre isso. Tecnologia, hoje em dia não se fala mais nada, não se pensa em finanças sem poder falar em tecnologia. Então, assim, para dinamizar essa aula, ou esse tipo de ensino, a gente tem que estar muito, muito, muito atualizado. E para interdisciplinarizar isso, recentemente teve uma palestra, né, que eu fiz parte dessa mesa redonda, no campus Arapiraca. E depois eu posso até disponibilizar o link para vocês. Mas é o seguinte, a gente falou sobre Bitcoin. E aí, para falar sobre Bitcoin, esse exemplo, né? Para falar sobre Bitcoin, não só Bitcoin, os criptoativos, não só criptomoedas. Os criptoativos, os ativos digitais, que não são não necessariamente são criptoativos, tá? Criptoativos é uma coisa, ativo digital é outra coisa, e blockchain. Então, a gente, sabendo da área de finanças, sabendo sobre investimento, sabendo sobre toda essa área, né? Os cálculos que a gente utiliza, análise fundamentalista, análise gráfica, né? Normalmente tem uma briga, sério isso, é uma briga real, entre quem gosta de buy and hold e quem gosta de trade, né? Aí fica muito essa história de quem faz análise fundamentalista, que é a parte mais científica da coisa e tal, e o outro pessoal que gosta muito do trade, que faz análise gráfica, certo? Os dois funcionam, depende do perfil. O meu perfil é muito mais focado no buy and hold, certo? E aí, isso é uma forma da gente poder conversar com alunos sobre finanças. A gente fala sobre a Bolsa de Valores, fala sobre, contextualiza tudo que a gente está vivendo hoje, a queda que a gente viveu na Bolsa de Valores, que a gente está tendo nesses últimos períodos, a inflação que a gente está vivendo, o que é. Então, quando a gente consegue contextualizar, quando a gente consegue trazer para o aluno essa realidade, a realidade em que ele está vivendo, ele se vê nessa realidade, ele começa a entender um pouco mais de economia, um pouco mais de política. Falar sobre finanças tem uma relação direta com política, tá? Principalmente com as estratégias políticas de cada país. Economia, política, ciências políticas, né, que a gente pode falar, então, economia política, direito. Então, esses são os pontos que a gente tem, sim, que saber abordar, saber trabalhar com essa interdisciplinaridade. Então, vou dar um exemplo, né, que eu já estava falando sobre a Bitcoin. A Bitcoin, o blockchain, eu vou falar sobre o blockchain, e Bitcoin é um dos tipos de criptoativos e é o mais conhecido, é o mais usual, tá? E aí, para a gente poder entender e falar sobre finanças, a gente precisa primeiro explicar um pouco sobre Bitcoin, sobre blockchain. Blockchain, o nome já diz blockchain, é cadeia de blocos. Blockchain é um sistema de criptografia e de segurança, tá? Utilizado para a construção do código-fonte da carteira, do código-fonte daquela transação de Bitcoin. Então, só existe transação de Bitcoin quando a cadeia de blocos está toda completa. Aí, quando ele termina essa cadeia de blocos, leva aproximadamente 10 minutos, aí aquela transação foi completa. A Bitcoin foi uma das primeiras criptomoedas que conseguiram resolver alguns problemas, tá certo? Aí tem alguns dilemas que são dilemas filosóficos, éticos e enfim, que ela conseguiu resolver, que foi o dilema do prisioneiro, o dilema dos generais bizantinos. Então, para resolver esse tipo de dilema, tem código dentro do blockchain, onde ele utiliza uma formatação que ele consegue resolver esses pequenos problemas e consegue gerar uma segurança. A ideia do Bitcoin, o Bitcoin ele é uma moeda digital. Se a gente for olhar pelo termo técnico de moeda, ela não seria ainda considerada moeda pela ciência, mas pela vida real ela já é uma moeda. Né? O que é uma moeda? O sal já foi moeda, o ouro já foi moeda, ouro, prata, bronze já foram moedas. Por sinal, foi cunhado em ouro, prata e bronze, a moeda surgiu a partir daí. Mas a ideia que eu quero trazer para vocês é contextualizar um momento histórico
que a gente consegue falar, olha, moeda foi isso, aí a gente consegue contextualizar esse tipo de momento histórico, falar sobre a história da moeda, falar sobre a evolução da moeda, que hoje a gente está falando sobre Bitcoin, falar sobre tecnologia, falar sobre blockchain, como é que funciona, que é de ponto a ponto, né? Então, a interdisciplinaridade, ela tem que existir. Sem interdisciplinaridade, hoje, fica muito mais difícil de você reter a atenção do discente. E reter a atenção de qualquer pessoa, para falar a verdade. Porque, assim como a gente dá aula, a gente ministra aula para vocês, a gente conversa com outras pessoas. Então, qualquer pessoa, você não pode, né, ficar limitado a um quadrado. Você não pode ficar preso dentro de um quadrado falando só sobre aquele assunto, só entendendo aquele ponto. Para poder você entender, para você aplicar aquilo que você aprendeu, você tem que ter uma visão geral de tudo. E essa é a questão. É esse o ponto que eu venho trazer para vocês para falar sobre o ensino remoto emergencial e as estratégias de interdisciplinaridade. Como eu falei, a gente usou sim o Padlet, a gente usou sim o Kahoot, que são ferramentas que nos ajudam a fazer trabalhos em grupos ou a dinamizar a aula. O Google foi fantástico, porque o Google Suite, né, que tem toda a plataforma do Google, o Google Classroom, o Google Forms, o Google Word, o Google Doc, né, que é onde tem o material, o Google Sheet, que é a planilha, tudo isso a gente utilizou, com certeza, a gente precisa disso. Hoje em dia a gente não vive mais sem isso. Mas não é só isso. A estratégia utilizada foi, primeira estratégia utilizada foi trazer o mundo real para a aula. Trazer tudo que a gente está vivendo para a sala de aula. Então, quando a gente traz tudo que a gente vive para a sala de aula, aí a gente vai falar sobre economia, vamos falar sobre inflação. Aí a gente traz exatamente o que a gente está vivendo para a sala de aula. O que é inflação? Quais são as causas da inflação? Quais são as consequências da inflação? Né? Então, a gente mostra o que é inflação, o que são as causas da inflação, a consequência da inflação. E aí a gente mostra o que é que a gente está vivendo. Por que a gente está vivendo isso? Mostra, mas tem empresas na Bolsa de Valores que ganharam muito, os bilionários ficaram mais ricos e tem muita gente passando fome. Aí tem gente que acha que bota a culpa na fome do mundo por conta do bilionário. Não é. E tem gente que também diz que o bilionário ele não tem culpa de nada e você não pode ficar com raiva dele. Também não é assim. Vamos ter um equilíbrio aí, né? A gente não pode botar na conta desses bilionários, né, o grande problema da falta de recursos no mundo. Não faz sentido isso, tá certo? Mas também não faz sentido isentar totalmente a responsabilidade desses seres, dessas pessoas que têm muito dinheiro e não contribuem, né? Usam desse dinheiro para até piorar a situação de que está passando mais fome. Porque existe, acredite se quiser, mas existem pessoas que ganham dinheiro com a miséria dos outros. Existem pessoas que apostam dentro da Bolsa de Valores para a desvalorização de uma empresa. Existe, isso faz parte. Viu? Dentro de um processo econômico, processo capitalista. No nosso processo capitalista, é um processo onde tudo é comercializado, tudo é vendido. Então, a gente não pode isentar a responsabilidade de quem tem condições de resolver o problema. Também, tá certo? Mas também não pode botar a culpa nele. A gente tem que ter um equilíbrio nisso aí. A gente tem que saber a quem a gente pode recorrer e o que é que pode ser feito. Lógico, tá? Eu não vou falar aqui de ciências políticas, mas lógico que a gente vai também abordar um pouco sobre política dentro da sala de aula, mas não política no contexto, vota em fulano, vota em cicrano, de jeito nenhum, de modo algum. A gente vai analisar os movimentos políticos sobre os fatos históricos. Por exemplo, olha, em tal ano aconteceu tal coisa, né? Aí eu vou pegar uma coisa bem mais antiga. Por exemplo, na época de Napoleão, né? Como é que ele fez para poder ganhar dinheiro ou conseguir mais dinheiro para poder fazer as revoluções dele? Primeiro, ele começou a conquistas. Com as conquistas dele, ele conseguiu espólios de guerra, que isso ajudou ele a ter mais recursos. Fora, além desses espólios, que eram muito ouro, principalmente, além desses espólios, eles conseguiram também, como é que eu posso dizer?
aliados. E esses aliados que viram que ele estava mais forte ajudaram esse processo de conquistas, né, dentro do seu contexto histórico. Pouco tempo depois, muito tempo depois, vamos falar sobre o dólar, quando o dólar era a moeda, por que o dólar se tornou a moeda base internacional e como é que surgiu isso daí. Há muito tempo atrás, todos os países precisavam de um comercializar entre si e precisavam resolver um grande problema. E qual era o problema? Era um padrão, uma padronização. E para esse tipo de padronização, precisava-se de alguma coisa que fosse padronizada. Então, foi escolhido o ouro. Na escolha do ouro, né, o ouro é limitado, né, e nem todos os países têm como ficar transacionando em ouro, até porque é mais caro, o navio, antigamente era com navio, aí o navio afundava, podia perder o ouro, etc, etc, etc. E aí foi feita uma reunião lá nos Estados Unidos, eu não lembro a cidade, mas os Estados Unidos resolveram dizer, não, a nossa moeda, vamos utilizar o dólar como moeda padrão, e se qualquer um de vocês, de todos os países, quisesse trocar o dólar que vocês estão transacionando por ouro, a gente troca, a gente tem um lastro de ouro aqui suficiente. Aí reza a lenda que a França pegou um navio, encheu de ouro e levou para os Estados Unidos para trocar. Na primeira troca. Aí, quando estava próximo da segunda troca, quando eles já estavam pensando em fazer a segunda troca, aí os Estados Unidos chegou e disse, não, a gente não está mais indexando o nosso dólar ao ouro, não. O ouro continua com o ouro e agora a gente continua com nossa moeda. Se vocês quiserem continuar utilizando o dólar como uma moeda internacional de transação, tudo bem. Quem não quiser pode mudar para outra moeda, etc. Só que já tinha andado para o dólar já estava muito forte, já estava transacionando, né, o mundo todo. Então, assim, essas duas histórias que eu contei para vocês têm uma relação direta com as nossas aulas de finanças. Política, né, história e finanças. Então, bora lá. Hoje em dia, o que é inflação? Inflação é o aumento, né, generalizado de preços. E acontece por quê? Acontece porque existe a possibilidade de qualquer país que tem uma moeda, né, qualquer pessoa que tem uma moeda, imprimir mais papel moeda ou criar essa moeda. Então, quando você cria mais, esse tipo de produto perde valor, porque tem mais no mercado, né? Oferta e demanda. Aí já vem para a parte de economia. E a inflação ela faz parte de um processo capitalista. Dentro do contexto histórico que a gente tem do processo capitalista, ela faz parte. Lógico, esse processo pode mudar? Pode. Tá aí a Bitcoin. A Bitcoin tem um valor limitado. Ela vai ter uma quantidade de 21 milhões de Bitcoin. Vai ser um valor limitado. Então, você vai gerar inflação com a Bitcoin? Não. A Bitcoin ela foi criada justamente para proteger dessa intervenção estatal de imprimir papel moeda quando fosse necessário. Entendeu? Então, nesse contexto, a gente consegue explicar um pouco de inflação, um pouco de política, porque os Estados Unidos ainda... mas a China produz muito mais, mas porque os Estados Unidos é mais forte que a China? Um dos motivos é que o dólar é a moeda internacional de comercialização, os Estados Unidos podem imprimir... Não estou dizendo que eles fazem isso. Não estou dizendo que eles fazem, até porque é perigoso dizer isso, tá? Mas que eles, se em algum momento, se alguém mal intencionado quiser imprimir dólar e colocar no mercado, os Estados Unidos nunca vai sofrer uma crise séria, assim. Qualquer coisa, imprime papel moeda, bota no mercado, acabou-se. Né? Lógico que vai sofrer um impacto de inflação e tal, mas ele não sofre tanto. Já outros países, como o Brasil, se imprimir papel moeda, uma das grandes coisas que acontece é esse papel perder valor. E ao se ter mais papel de circulação no mercado, esse papel sem valor, porque o valor é uma ideia. O valor do dinheiro é uma ideia. O que é que vale um papel? Um papel não vale nada, um pedaço de papel. Né? Esse dinheiro, que é um pedaço de papel, ele é atribuído um valor pela sociedade. E se a sociedade acha que aquele papel não tem valor, quem é a sociedade? Muita gente. Depois eu explico isso, que não vai dar tempo. Mas é isso que eu quero trazer para vocês.
esse contexto de entendimento desses fatores fazem com que a gente consiga trazer o aluno, mostrar interdisciplinaridade, mostrar a realidade dele no nosso universo e começar a explicar sobre finanças. A gente falou um pouco sobre inflação. E aí vamos falar um pouco agora sobre o que aconteceu, por exemplo, na Bolsa de Valores do Brasil. Por que está tendo essa queda desenfreada? Por que está caindo tanto? Quais são os fatores? Não é um único fator de causa e efeito. Não é um único fator. São vários fatores, tá certo? E aí, ó, estou trazendo também ainda interdisciplinaridade, falando como é que a gente fala isso em sala de aula. Instabilidade política é um dos fatores que a gente está vivendo no país, né? A crise do Covid também é outro dos fatores. A nossa produção caiu bastante, a gente teve grandes problemas com produção. E aí vem relação com dólar, vem relação com encarecimento da logística, vem relação com vários fatores agregados e trabalhando em conjunto, eles se multiplicam e fazem com que essa diferença, com que essa queda aumente. Por exemplo, as varejistas. Todas as varejistas estão em queda agora nesse período. Um dos grandes motivos essas varejistas investiram bastante no mercado digital. E o lucro delas tem uma relação direta com frete, tem relação direta com as vendas e etc. Então, eles não estão mais conseguindo comprar um produto, né, internacional de um preço acessível para a população. Porque o dólar está mais alto. O barril do petróleo está mais caro, e aí a gasolina está mais alta, então o preço do transporte está maior. Então, o lucro dessas empresas caiu bastante. O lucro que elas auferiam chegou a um ponto muito inferior ao que eles poderiam ter. E aí isso faz com que o valor das ações, né, e com a nova possibilidade de uma nova cepa no Brasil, que é a variante Ômicron, com possibilidade de fechamento de novo do comércio e tal, acredito que não. Mas com isso tudo que pode acontecer, gera uma instabilidade dentro do país, né? E aí a taxa de Selic, que é uma taxa básica de juros, fica mais atrativo para o investimento em renda fixa do que em renda variável. Então, quem ganhou dinheiro na época de crescimento dessas varejistas pode retirar, mesmo que perdeu alguma coisa, mas ainda teve muito ganho, pode retirar esse dinheiro, se sente mais confortável em retirar esse dinheiro daí e colocar em algum fundo de renda fixa. Tem gente agora mudando o perfil do próprio investimento, faz parte de um processo econômico. O aumento de pessoas na Bolsa de Valores também, transacionando, isso pode também impactar no preço das ações de várias empresas. Por quê? Porque aí essas pessoas elas vão flutuar mais o valor dessas ações, elas vão comprar mais, vender mais, vão se impactar, principalmente para quem é novo no mercado, vai se impactar com notícia de jornal e vai acabar, como é que se diz, se influenciando por isso e tomando decisões por conta da emoção. Estou dizendo que ninguém toma decisão por conta de emoção. A maioria das decisões que a gente toma é por conta de emoção, tá? Isso é muito perigoso. Mas o que acontece é que a gente tem que fazer o máximo possível para trabalhar na racionalidade para tomar as decisões em relação a qualquer coisa que a gente vai fazer, principalmente na área de finanças. E aí a gente chega também, principalmente, à parte de finanças pessoais. E nesse período, agora, onde muita gente ficou desempregada, onde muita gente precisou arrumar um novo emprego, onde muita gente começou a rever as prioridades da vida. Tem gente que ganha até bem, mas diz, cara, eu não tenho vida, e agora que fiquei em casa, preso, eu estou acompanhando meu filho e tal. Talvez seja melhor eu diminuir o ritmo de trabalho, ou mudar de emprego, ou mesmo que eu ganhe menos, mas eu tenho mais qualidade de vida. Então, assim, tudo isso, todo esse processo pandêmico fez com que várias pessoas começassem a tomar decisões sobre a própria vida de uma forma que nunca antes pensaram, né? Nunca antes foi imaginado algo que a gente viveu, né? E fez com que a gente mudasse tudo. O primeiro deles foi, como eu falei, o ensino remoto emergencial. O segundo foi toda essa vivência que a gente teve. Então,
eu só posso agradecer vocês sobre esse momento que vocês estão dividindo comigo. Agradeço muito a participação de vocês aqui no Crapa. Espero que a gente se encontre mais na frente. E foi muito bom participar aqui desse evento aqui com vocês. Fica com Deus. Até mais. Valeu.